que te impede de comungar. E muitas pessoas, para poder voltar à comunhão, o que tem que fazer? Ou tem que separar, ou tem, então, estou falando de pessoas casadas na igreja, que haviam sido casadas e depois casam com outros, né? Então, ou então tem que viver junto como amigos, como irmãos, simplesmente. Separar as camas e separar os quartos, entendeu? Há aqueles que fazem isso, inclusive aqui na nossa capela, na nossa paróquia, pessoas que têm vivido assim. Que, a partir do momento que tomou consciência que era pecado viver assim, amaziado, né? A pessoa ou não queria casar ou não podia porque já era de segunda união, separou-se assim. Estão juntos, criando os filhos, mas cada um no seu quarto, entendeu? Para o quê? Para não renunciar ao amor maior, o amor a Deus. E assim vai indo. Você vai examinar, olha, eu tive inveja das coisas dos outros, eu desejei mal a alguém, eu alguma vez cheguei atrasado na missa, alguma vez eu faltei o respeito às coisas santas, alguma vez eu desprezei as coisas de Deus, eu deixei de jejuar, deixei de pagar o dízimo, e assim vai indo, né? Alguma vez frequentei espiritismo, catimbó, acreditei em horóscopo, superstição, essas coisas. Você vai fazendo o seu exame de consciência, entendeu? Você tem que pegar um bom exame de consciência e ir fazendo. Este é o primeiro passo para fazer uma boa confissão. O primeiro passo é fazer exame de consciência. Segundo passo, qual é? O segundo passo é o arrependimento. A partir do momento que você detectou, fez o exame na sua consciência, aí viu, olha, eu errei nisto, na maneira como falei com a pessoa, eu errei nesse outro, aquele pensamento malicioso que eu alimentei, errei nesse outro, quando eu julguei o irmão, errei nesse outro, quando eu faltei à missa, errei nesse outro, quando eu tive preguiça, entendeu? De ajudar o próximo, preguiça de rezar. Você vai fazendo o seu exame de consciência e vai percebendo aquilo que foi errado. Aí, a partir do momento que você percebeu os erros, você se arrepender daqueles erros, né, com um propósito diante de Deus, arrependeu dos seus erros. E o terceiro passo, vai se dirigir ao confessionário para fazer uma boa confissão, com sinceridade e arrependimento. Portanto, primeiro passo, qual que é? Todo mundo? Primeiro passo, exame de consciência, examinar a consciência. Segundo passo, arrependimento, né? Terceiro passo, a confissão mesmo, e dirigir-se ao sacerdote e confessar-se com sinceridade. Confessar-se com sinceridade significa o quê? Não mentir e não esconder nada. De vez em quando acontece um caso desse aí. A pessoa vem confessar, entendeu? E às vezes fica com vergonha de falar um pecado que é cabeludo, uma coisa que é feia, etc. E não confessa. Eu confesso só os outros e não confessa aquele. A confissão é inválida, entendeu? Inválida e pior ainda, sacrílega. Nenhum pecado foi perdoado quando a pessoa ela não foi sincera, ela escondeu ou mentiu, entendeu? E ainda arrumou outro pecado, que é a profanação do sacramento. A pessoa não foi sincera, está entendendo? Então nunca façam uma coisa dessa, irmãos. Confessem-se sempre com sinceridade. Não precisa ter vergonha do padre. Nós deveríamos ter vergonha de pecar, não é? Deveríamos ter vergonha de pecar. Mas se pecou, fazer o quê? Humildade, né? Humildade diante de Deus, sinceridade. Deus, Ele é bom. Deus, Ele quer que os seus filhos, entendeu? Estejam unidos a Ele. Deus quer perdoar-nos dos nossos defeitos. Deus nos ama. Deus não fica julgando a gente. Deus não fica ali pensando mal de nós. Deus não é assim, não. O ser humano é assim, entendeu? Mas Deus não fica lá com um porrete para atacar na nossa cabeça cada vez que a gente vai confessar, entendeu? Dizendo, você errou nisso, fez isso, que vergonha que você fez. Deus não é assim, não, entendeu? Deus, Ele é um Pai bondoso. Claro que o nosso pecado ofende o coração de Deus. Mas quando a gente se arrepende e se dirige ao confessionário, é porque a gente quer mudar de vida, não é? Deve ser assim. Portanto, a gente não deve ter vergonha, não devemos ter medo de confessar. Ali no confessionário, entendeu? O padre não está ali para julgar ninguém, não. O padre está ali para poder perdoar. Simplesmente isso. O padre está ali para poder dar o perdão em nome de Deus. Está ali para acolher aquela pessoa em nome de Deus, entendeu? E orientá-la, dar os conselhos para que ela não caia mais naqueles pecados. Ajudá-la a vencer aquele defeito, ajudá-la a vencer, entendeu? Aquela fraqueza que fez com que ela caísse num pecado e se separasse de Deus. Está entendendo? Portanto, vocês não tenham nunca medo de se confessar. Esse medo que muitas pessoas sentem é uma coisa que o diabo coloca no coração delas, entende? Porque quem é que quer que a gente viva em pecado e morra em pecado e vá para o inferno? Quem é que quer? Quem é que quer? É Deus? Não, quem é que quer? É o inimigo de Deus, é Satanás, entendeu? Então ele fica incutindo, as pessoas ficarem com medo, com vergonha. Nós não devemos ter medo de Deus, não devemos ter vergonha de Deus. Nós devemos sempre compreender Deus como um Pai bondoso, entendeu? Claro, nós devemos ter sinceridade. Não devemos pensar que Deus também é palhaço, não. Ficar brincando, não. Devemos ter sinceridade, claro. Mas, ao mesmo tempo, confiança, entendeu? Por mais que tenha sido feio o pecado, por mais numerosos que ele tenham sido, né? Eu caí de novo, a mesma besteira. Então, olha, foi muito grave isso que eu fiz. Olha, estou muito tempo vivendo assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Só precisa ter sinceridade e arrependimento.
e se confessar. Deus nos ama. Precisa entender isto. E a confissão é a maior prova do amor de Deus por nós. Por quê? Deus nos perdoa. Um pai, uma mãe que ama seus filhos, perdoa. E às vezes tem pai e mãe que perdem a paciência com os filhos. Deus não perde a paciência, não. Deus está sempre pronto a nos acolher se estamos arrependidos dos nossos pecados. Se nos arrependemos, Deus nos perdoa. Sabe? Agora, tem que ser com sinceridade. Tá? Então, terceiro passo é a confissão. Quarto passo é o propósito. O que é propósito? Propósito é esta determinação de não voltar mais ao pecado. É o propósito de não retornar mais àqueles pecados. De se esforçar, ao menos se esforçar, de evitar aquilo que leva ao pecado, de evitar os pecados mesmos, entendeu? Se a pessoa não tem propósito, não adianta vir confessar. Agora, por exemplo, uma vez a pessoa vem confessar. Aí, a pessoa, olha, eu quero confessar que eu assisti novela. Tá, e você está disposto a deixar? Eu vou só terminar mais essa. Mas então não tem propósito. Diz, olha, não vou só terminar mais essa que eu estou assistindo. Não, assim não. Tem que ter propósito de deixar o pecado. Entendeu? Se não tem propósito, não tem perdão. Nós temos que ser sinceros. A gente não negocia com o pecado. Com o pecado a gente rompe. Acabou. Entendeu? Rompe. E se cair? Bom, luta pelo menos. Se cair, levanta de novo. Se confessa a Deus. Mas tem que ter luta pelo menos, entendeu? Esforço. É igual a pessoa. Olha, vem confessar. Meu namoro foi indecente. Peguei onde não devia. Beijei de língua. Eu fiquei lá. Comportamento indecente. No namoro. Então, aí eu pergunto. Você está disposto, está disposta a parar com esse comportamento? Está disposto a santificar o seu namoro? A deixar essas práticas que ofendem a Deus e que te colocam em risco de perdição? Se a pessoa falar sim, então eu te absolvo. Se falar não, mas aí não tem graça. Eu namorasse, então não pode ser perdoado. Só pode ser perdoado quem se arrepende dos pecados que cometeu, entendeu? Só pode ser perdoado quem está disposto a mudar de vida. Não quer dizer, mas se cair depois? Pelo menos luta. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Nós temos que lutar para nunca mais pecar. Na verdade, se a gente lutar e quiser, nós nunca mais pecaremos. Entendeu? Em pecado grave, nunca mais. Porque o pecado é uma atitude da vontade. Só peca quem quer. Entendeu? Então o que acontece? Deve haver ao menos a sinceridade, o propósito. Propósito de não retornar mais aos mesmos pecados. Propósito. Então isso é necessário. É a quarta coisa, o quarto passo para fazer uma confissão bem feita. E o quinto passo é a satisfação. O que é satisfação? Satisfação significa o cumprimento da penitência. A satisfação da penitência. O cumprimento da penitência. O padre vai dizer, olha, reza um terço, ou reza uma dezena, ou leia uma passagem na Bíblia, ou então faça uma caridade para o pobre, ou faz uma novena. Vai te dar alguma penitência para você fazer. Não é? Aí você vai cumprir a penitência. Isso se chama satisfação. Tá bom? Então são esses os 5 passos para vocês fazerem uma confissão, para nós fazermos uma confissão bem feita. Primeiro, qual que é? Segundo, arrependimento. Terceiro, confissão. Quarto, propósito de quê? De não retornar mais ao pecado. Então, quarto, qual que é? Propósito. Quinto, satisfação. O que é a satisfação? O que é satisfação? Cumprimento da penitência imposta pelo sacerdote. Tá? Você fazendo essas 5 coisas, você faz uma boa confissão. Entendeu? Então é o que a gente deve fazer cada vez que a gente vai confessar. Então, examinar a consciência, arrepender dos pecados, confessar com sinceridade, entendeu? No propósito de não voltar mais ao erro e cumprir a penitência. Se você fizer isso, você faz uma boa confissão. E não tenham medo. Olha, é bonito quando fala aqui na palavra de Deus, né? Fala aqui, na primeira leitura fala assim, não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei novas todas as coisas. Eis que farei coisas novas. Eis que farei coisas novas. É assim. Deus fará de nós pessoas novas, cada vez que nós nos confessamos. E o que é mais confortante, o que é mais reconfortante de saber? Olha, sabe que se você morrer com pecado, você vai para o inferno, sabe? Pecado grave. Você se condena. Mas, aqueles pecados que você, arrependido, se confessou com sinceridade, entendeu? Aqueles pecados são apagados. Você não vai ser acusado deles diante de Deus no dia do seu juízo, entende? Ao passo que se você guardar, tem pessoas que guardam pecado de estimação, sabia? Tem pessoas que têm pecado de estimação, que fica criando os pecados, né? Que não confessa, ou por vergonha, ou por falta de fé, ou sei lá o quê. Fica guardando pecado, e não confessa. Este pecado de estimação te levará para o inferno, se você não confessá-lo. Né? Tem pessoas que guardam pecado desde a infância.
que têm vergonha de confessar. Outros, desde a adolescência, a juventude, não confessam o pecado. É justamente esse pecado que te condenará. Nós não devemos fazer isso. Olha, nós devemos confessar e renovar a nossa vida, entendeu? Aqueles pecados que nós confessamos, aqueles pecados que sinceramente nós arrependidos confessamos, olha, o demônio não vai poder nos acusar. E ninguém tem o direito de nos acusar, entendeu? Ninguém. Ah, mas é o que eu tinha uma vida errada no passado. Não interessa. Ninguém tem o direito de apontar para você e dizer, ah, fulano agora está na igreja, mas está fazendo isso, fazendo aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Não interessa isso, entendeu? Você tem uma vida nova em Cristo. Se Deus não te acusa, quem te acusará? Se Deus te perdoou, quem te condenará? Entendeu? Então não tenha medo, não. Confesse-se, porque o seu pecado confessado, ele não será lembrado no dia do juízo. Por mais graves que tenham sido, por mais numerosos que tenham sido, não serão lembrados. Olha que conforto que é isso para nós, entende? Nossa igreja, meus amados irmãos, a nossa igreja fundada por Jesus Cristo, ela foi equipada por Jesus Cristo com todos os meios para a nossa salvação. E dentre os meios, um dos principais é justamente a confissão, pela qual os nossos pecados são perdoados, o nosso coração é purificado e nós somos justificados diante de Deus. Está entendendo? Portanto, nós devemos nos confessar com sinceridade, com arrependimento e nunca ter medo, entendeu? De apresentar diante do Senhor os nossos defeitos, os nossos pecados. Aquilo que foi perdoado está esquecido. No dia do seu juízo, se você se confessa, no dia do seu juízo, olha, pronto, aqueles pecados não serão lembrados. Portanto, você não será condenado pelos erros que fez uma vez que você se arrependeu e se confessou. Está entendendo? Portanto, veja aqui que graça que nós temos. Por isso é que eu fico com dó, fico com pena dos protestantes, sabe? Porque, olha, perderam tudo isso. Abandonando a verdadeira igreja, a igreja católica, eles, a partir do momento que abandonaram, perderam tudo isso. Perderam então a graça da confissão, perderam a graça da comunhão, entendeu? Perderam a graça do perdão de Deus, porque renunciaram ao sacramento que Ele estabeleceu. Jesus disse que os apóstolos que perdoariam, os sacerdotes perdoariam. Pega isso aí, guarda. Os apóstolos que perdoariam. Portanto, tem que fechar, senão o pessoal entra e fica pegando, tá bom? É preciso confessar com sinceridade e com arrependimento. E confiar que Deus, porque nos ama, nos dá sempre o seu perdão. Ponto final. Tá? E viver tranquilos. Não ficar naquele remorso de consciência, etc. Ficar dependendo disso, não. Às vezes tem pessoa que fica se martirizando, né? Por causa dos erros, das falhas que teve, etc. Claro, nós devemos lembrar os pecados que nós cometemos no sentido assim, de não cometê-los mais, não é? Mas você mesmo deve se perdoar também, entendeu? Você mesmo deve procurar se reconciliar consigo também. Aquilo que Deus perdoou, acabou. Não se preocupe mais com isso, tá bem? Então, Deus perdoou, está perdoado. O perdão de Deus não é aos meios, não. Deus não faz nada mal feito, não, entendeu? O perdão de Deus é total, é pleno, é sincero, é de coração. Deus não fica lembrando do mal. Ele, a partir do momento que um filho dele, uma filha dele, se dispõe a segui-lo, Deus está ali para poder, então, resgatá-lo, para poder acolhê-lo. É assim que Deus nos trata, com muito amor. Por isso não devemos ter medo. Devemos nos confessar com sinceridade, com todo arrependimento, com toda confiança e com toda alegria de receber de Deus o perdão e depois vivermos unidos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.